1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Amém? Amém. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte aqui: eu só tenho o resultado que eu tenho porque eu copiei o original. Eu vou repetir. O apóstolo Paulo está ensinando, ele vai para a cidade, vê que sinais, prodígios, milagres acontecem extraordinariamente. Então ele ensina: eu só tenho esses resultados na minha vida porque eu copiei do original. Eu fui na fonte da onde nasceu esse poder. O que o apóstolo está dizendo? Eu não fiz nada de mim mesmo, não falei nada de mim mesmo, não disse nada de mim mesmo. Tudo que eu disse, tudo que eu falei, porque eu copiei do original. Esse poder, essa autoridade que está sobre mim, eu copiei do original. Eu copiei daquele que me ensinou todas as coisas. Fala assim: imitar, reproduzir, fielmente, o que é feito por outro. Eu vou repetir: imitar, reproduzir, fielmente, o que é feito por outro. Então ele teve o resultado que Jesus teve. E é isso que eu quero chamar a tua atenção aqui. Porque a gente pode, nessa caminhada, errar muito, porque às vezes copiamos de outras pessoas. Às vezes tem uma igreja que coloca corinho de fogo, fica rodando, pulando, então eu vou botar também corinho de fogo aqui, vou rodar e pular. Então tem igreja que um pastor vai copiando o outro, porque ele acha aquilo ali legal. Tá entendendo? A gente vamos copiando o outro, a liturgia do culto, a maneira que o pastor lá, o pastor B, o pastor C prega, o jeito que ele fala. Então imitamos o jeito que ele fala, queremos fazer como ele faz, queremos rodar como ele roda, queremos também ter muito músico como ele tem. Então estamos imitando alguém. Mas essa imitação pode ser falsa. Pode ser uma imitação que não foi gerada por Deus. Aí você vê as pessoas dizendo: todas as igrejas são iguais. Tem louvor, tem oração, tem cântico, tem músico. Todas as igrejas são iguais. Não tem diferença. Não tem diferença. Então Deus começou a chamar a minha atenção. A minha atenção. E se Ele chamou a minha atenção, eu quero chamar a atenção dos membros aqui. Porque o Senhor disse que nós temos que fazer discípulo. Fazer discípulo. Jesus, ele com 30 anos, ele começa o seu ministério. E o ministério de Jesus foi 3 anos e 6 meses. Jesus morreu na cruz com 33 anos e meio. Jovem, né? Bem jovem. Ele morreu com 33 anos e meio. Mas com 30 anos ele apareceu. A fama dele começou a correr em toda Jerusalém, Judéia, Galileia. Começou a fama de Jesus. Mas ele só apareceu porque ele sabia que a sua missão, o seu pai,
a sua vida teria que ter disciplina e regras. Eu vou explicar. Jesus tinha consciência. Você tem que ter consciência, irmão. Consciência. Jesus tinha consciência. Para expulsar demônio teria que estar consagrado. Jesus tinha consciência. Para curar os enfermos teria que estar santificado. Então ele teve uma vida regrada, centrada, disciplinada de oração e jejum. Jesus tinha uma vida tão disciplinada, era um modelo tão perfeito, diz glória a Deus. Ele era um modelo tão perfeito, tão puro, que ele orava, que ele jejuava toda a madrugada. Ele passou 3 anos e 6 meses orando de madrugada. Orava sozinho. Orava sozinho. Porque ele sabia quem ele era, a sua missão, a meta que ele tinha que atingir. Ele sabia que não poderia falar nada, dizer nada, ir em qualquer lugar se o Pai não enviasse. Uma vida disciplinada. Então ele sabia que precisava jejuar. A Bíblia fala que ele começou o seu ministério. O apóstolo Paulo está dizendo que ele imitava Jesus, porque assim também ele começou em jejum, muita oração e consagração. O apóstolo Paulo, nós vamos ver os apóstolos também se consagrando, jejuando, os apóstolos vivendo em oração e palavra. A vida deles era oração e palavra, a ponto que o nível de unção ia subindo, a ponto que quando eles chegavam em qualquer lugar, as portas se abriam, os caminhos se abriam, a ponto que o anjo descia, quebrava as correntes, quebrava as algemas, o lugar tremia, a ponto que quando eles oravam, o lugar movimentava, os alicerces não aguentavam de tanto terremoto através da oração que eles faziam, porque eles subiam de nível, porque copiou o original. Então está na hora dessa igreja, desse ministério parar e a gente começar a pensar e copiar do original. Porque copiando do original, a fama desse lugar vai chegar muito longe. Você ouviu? Se nós copiar o original, a fama desse lugar virá pessoas de muito longe querer saber o que está acontecendo aqui dentro. E lá em Lucas 4, versículo 1, diz assim: e Jesus cheio do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Então Jesus, ele começou cheio do Espírito Santo. Jesus começou o seu ministério cheio do Espírito Santo. Fala assim: Jesus começou o seu ministério orando 40 dias e 40 noites e jejuando. Então esse é o modelo. Abra sua Bíblia no livro de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 35. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo-se ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Levantando-se de manhã muito cedo, fazendo-se escuro, madrugada, e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus orava sozinho. Ele orava de madrugada, ele orava sozinho. Aleluia. Jesus, ele foi tomado por um poder sobrenatural. Como foi cantado aqui hoje, aqui, o poder sobrenatural. Andar no poder sobrenatural requer disciplina, regra. Requer, meu irmão, não seja enganado não. E você não está aqui para ser enganado não, tá? Não está não.
Se você não tiver uma vida regrada, disciplinada, regrada, seu corpo, alma e espírito, você não vai ver o sobrenatural não. Não se engana não. Não vai ver não, tá? E você não está aqui para ser enganado não. Pastor, eu queria que Deus me usasse muito em sinais, prodígios. Eu queria. Você precisa copiar o original. Eu preciso copiar o original. É isso. Por isso você vai ver os apóstolos cheios do Espírito Santo. Aí você vai ver os apóstolos novamente orando e Deus enchendo do Espírito Santo. Porque ele sabia que cada nível que eles enfrentar é necessário ter um nível de unção maior. Ele sabia disso. Jesus sabia disso. Jesus sabia porque ele orava de madrugada e o Pai falava tudo o que ia acontecer durante o dia. Tudo o que ia acontecer. Jesus não ia de lugar em lugar aleatoriamente não, querido. Não, está enganado. Jesus não estava passando pelas ruas, curando pessoas aleatoriamente não. Você está enganado com isso. Você está muito enganado com isso. Jesus passava uma madrugada inteira em oração, conversando com o Pai, e tudo que ele viu o Pai fazendo, ele copiava durante o dia. Tudo que o Pai falava com ele, ele fazia durante o dia. Porque Jesus nunca foi pego de surpresa como eu e você é pego de surpresa. Entra um paralítico aqui agora na igreja e alguém diz: pastor, por favor, ora por ele, ora por ele. Eu vou ser pego de surpresa. Mas por que Jesus não era pego de surpresa? Porque ele tinha uma vida disciplinada de oração e jejum e palavra. Jesus sendo a própria palavra, ele tinha comunhão com o Pai, porque os judeus era ordenado por Deus, as mães e os pais judeus era ordenado por Deus, todas as crianças eram ensinadas a lei de Deus. Jesus era um judeu, então ele aprendeu desde pequenininho as leis de Deus, sendo ele o autor das leis. Então Jesus, ele era instruído em palavra. Ele tinha conhecimento das leis mosaicas. Mas Jesus sabia que ele dependia do Pai. Ele dependia. Você tem que entender. Eu dependo de Deus. Dependo de Deus. Eu preciso de Deus. Eu necessito de Deus. Eu quero aprender com Deus. Eu preciso ser ensinado por Deus. Eu preciso da sabedoria de Deus. Você precisa, querido. Você precisa entender que você necessita ser instruído pelo próprio Deus. Você precisa disso. Sua vida só vai decolar espiritualmente. Você vai ter força para se consagrar, para jejuar. Você vai ter força para abandonar o pecado, se desviar do caminho mau, quando você tiver uma disciplina, uma regra na sua vida. Uma regra na sua vida. Porque Jesus nunca era pego de surpresa. Uma certa vez, Jesus uma certa vez, ele saiu e um leproso veio até ele. E aquele leproso chegou até ele e disse, de joelhos: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Porque Jesus não foi surpreendido em dizer: o que eu vou fazer agora? E agora? O que eu vou dizer para este homem? Eu vou orar por ele? O que eu tenho que fazer? Não. Jesus nunca era surpreendido como eu e você é surpreendido. Alguém te pede uma oração, alguém vem até você: por favor, ora por mim. Ora por mim, aconteceu uma coisa agora, e você fica: meu Deus, o que eu vou fazer, Senhor? O que eu vou fazer, Senhor? Eu devo orar, o que eu tenho que fazer, Senhor? Você fica perdido. Por que você fica perdido? Porque você não tem uma vida regrada. Você não tem uma vida disciplinada de oração, de consagração. Então, quando as coisas acontecem, você fica apavorado. Por quê? Porque as situações, os problemas aumentam diante dos seus olhos. Aumentam. Porque você não está esperando alguma coisa acontecer com seu filho.
Você não está esperando uma notícia chegar e dizer, ó, aconteceu isso com seu pai, aconteceu isso com a sua mãe. Você não está esperando nada disso. Porque quando isso acontece, você fica surpreendido, você fica, meu Deus, apavorado, o que eu vou fazer? Senhor, o que eu vou fazer nessa situação? Eu não sei o que fazer, Senhor, me ajuda, Senhor. Porque você não tem uma vida regrada, você não tem uma vida centrada, você não tem uma vida disciplinada de oração constante e de palavra de Deus. Por isso os problemas vêm. E você não sabe o que fazer. Então Jesus olhou para aquele moço e disse: eu quero ser limpo. O que você faria? O que nós faríamos? Oraríamos. Eu sei disso, irmãos. Se um leproso vier até mim, até você, e pedir, por favor, ora por mim, meu corpo como é que está? Você ia dizer: Pai, estou diante desse moço, Pai. Esse moço está com o corpo, Jesus não fez nada disso. Por que ele não fez nada disso? Porque ele passou madrugada com o pai, e o pai havia dito a ele a respeito daquele moço que havia até ele pedir a libertação da sua lepra, que era necessário ele enviar a palavra, e a palavra de autoridade limpou o corpo daquele homem. É assim que funciona, porque é assim o original. Assim é o original, querido. Tem coisas que você vai orar, não é para você orar. Você tem que orar antes. Você tem que ter uma vida de oração antes. Se você tiver uma vida de oração antes, você vai entender. Você vai compreender essas coisas. Mas por você não ter vida de oração, por você não ter uma vida disciplinada, você ora quando você quer, você jejua quando você quer, você lê a Bíblia quando você quer, quando não tem vontade nenhuma você não lê a Bíblia, quando não tem vontade nenhuma você não ora de madrugada, quando não tem vontade nenhuma você nem ora durante o dia, porque você tem uma vida desregrada, e você tem que ser sincero. O que você quer, que Deus te atende, que Deus te abençoa, que Deus abre as portas, que Deus toca no seu corpo, arranca essa enfermidade, essa doença do seu corpo. É isso que você quer. Eu sei que é isso que você quer. Você quer ver o milagre acontecer na sua vida. Você quer ver o resultado de Deus acontecer na sua vida. Você quer que Deus faça uma obra poderosa dentro do seu coração, ou no coração de uma pessoa que você ama. Mas você não tem a vida regrada, você não tem uma vida disciplinada, você não tem uma busca constante com o Espírito Santo. Você não tem. Então quando os problemas chegam, você não sabe o que fazer. Quando a luta vem, você não sabe o que fazer. Por que você não sabe o que fazer? Porque você não tem uma vida com Deus. E nós precisamos parar agora. Precisamos dar um freio, querido. Um freio nessa religião. Precisamos parar de copiar as pessoas. Precisamos parar de copiar aquilo que não é original. O que não é original não temos que copiar. Não temos que copiar. Como que os ímpios, como que os pecadores vão ser impactados com o Espírito Santo? Como que alguém vai se converter? Porque ele vai numa igreja, ali é igual. Ele vai numa igreja, ali também é igual. Eu não vejo nada diferente. Eu vou numa determinada igreja, lá está um povo adorando, louvando. Eu vou em outra, lá está um povo adorando e louvando. Lá tem uma pregação, na outra também tem pregação. Não vejo nada diferente. O ímpio, o pecador, ele não é impactado. Ele não fica impactado de tal forma de entregar sua alma a Jesus. Por quê? Porque ele não vê nada diferente. Porque estamos copiando, aleluia, aquilo que não é original. Queremos achar um caminho que Deus precisa dar um jeito aqui na minha vida, mas tem que dar um jeito do jeito que eu quero, a forma que eu quero. Então o apóstolo Paulo, ele chama a atenção, dizendo: sejam meus imitadores, porque eu copio o original, porque eu sei que para mim vencer o que eu tenho vencido, para mim passar o que eu tenho passado e viver o que eu tenho vivido, para mim ser usado com poder e autoridade, com sinais e prodígio, eu copiei do original.
Passei a orar e consagrar minha vida. Passei a jejuar constantemente, como o original jejua e jejuou e orava. Passei a orar de madrugada. Passei, aleluia, muitas vezes necessidade, tive fome, corri perigo, mas permaneci de pé, permaneci crendo. Aleluia, nos piores momentos que o apóstolo Paulo passou na vida dele, aleluia, ele viu o sobrenatural, querido. Ele viu o sobrenatural, porque vê sobrenatural, querido. Você vê o reino de Deus presente, você vê os anjos aparecer para você, você vê Jesus aparecer para você, aleluia. Tem que ter uma vida disciplinada de oração e de jejum. Por isso eu digo, não adianta chorar, não adianta ficar no canto chorando, não, pare de chorar agora, aleluia. Tome autoridade, usa a fé, porque essa fé que vai mudar o ambiente e a atmosfera na sua vida. Jesus, uma certa vez, ele foi à casa da sogra de Pedro. Ele foi à casa da sogra de Pedro, porque Pedro disse: Senhor, a minha sogra está com muita febre. O que você faria se você fosse levado para uma casa que tem alguém com muita febre? Eu sei, você ia orar por aquela pessoa, sim. Eu sei que você ia orar por aquela pessoa. Você ia fazer uma oração: Pai, estou aqui na sua presença. Senhor, olha a situação dessa moça. Ela está em febre. Senhor, toca na vida dela, Senhor. Joga por terra esse mal, Senhor. Nós iríamos fazer essa oração, sim. Eu sei que iríamos fazer essa oração, sim. Mas Jesus não. Ele não orou. Por que ele não orou? Por que ele não orou? Por quê, pastor? Porque ele passava a vida de oração de madrugada. Ele tinha uma vida disciplinada de oração. E quando ele saía para levar a palavra e o poder de Deus. Ele tocou na mão daquela mulher. Ele tocou na mão dela e a febre o deixou. Ele não deu uma palavra. Repete comigo: Jesus não deu uma palavra. Ele tocou com as suas mãos. E a febre a deixou. Bate palma, glorifica o nome do Senhor Jesus.